Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o impacto das religiões sobre as pessoas. E agora a gente vai ver uma reportagem que mostra como essas religiões impactam a vida das pessoas para o bem e para o mal. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. A religião em si, o encontro das pessoas para, vamos dizer, desenvolver tanto a questão dos indígenas como dos africanos, o que está no centro dessas religiões é justamente fazer o bem, é justamente, ou seja, propor ali algo de melhora para a vida das pessoas. Por exemplo, a questão indígena, ou seja, das tradições, das plantas, desses rituais, das danças, nas próprias religiões de matrizes africanas, os encontros, eles não trazem algo de negativo para as pessoas. O candomblé é uma religião que não faz mal, ou seja, as religiões de matrizes africanas, que chegam particularmente no Brasil por conta do processo de escravização das pessoas, ou seja, de escravizar os povos negros, eles trazem consigo, nos navios negreiros, não só conhecimentos da terra, mas esse conhecimento da religiosidade e, de uma certa forma, isso precisava ser abafado. Quando você impõe algo a alguém, a ideia é justamente de manter o controle daquela situação, o controle das pessoas, o controle da sociedade, muitas vezes ligado às questões econômicas e financeiras. Em certo sentido, a religião ela tem esse papel de distorcer os elementos disso que eu estou chamando de política pura, que envolve puramente interesses do mundo material. Quando você traz esse elemento que está dialogando com uma outra natureza de argumentos, que tem uma outra lógica discursiva e outra lógica de legitimação pública, envolvendo crença, envolvendo espiritualidade, envolvendo uma autoridade que não está baseada nesse mundo terreno, certamente você vai distorcer esse mundo da política e dessa política pura, que é basicamente a disputa de interesses que existe numa sociedade. Hoje a gente tem cerca de 20% da Câmara dos Deputados de deputados evangélicos que se organizam de forma a ter a religião como centro da sua atuação política. Isso, se a gente fosse considerar um partido, seria o maior partido da Câmara dos Deputados. Como o apóstolo Paulo escreveu em sua segunda epístola a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. De certa forma, a presença evangélica na política brasileira jogou luz para esse aspecto da religião no espaço público, que antes dessa presença evangélica era vista como quase naturalizada. É claro que é muito difícil você traçar uma linha exata de onde acaba a influência religiosa e de onde ela está presente. A reportagem aqui ela é extremamente didática, porque você tem, primeiramente, uma fala de um psicólogo, que ele está identificando o que a gente pode chamar de lado propositivo das religiões. Ele fala das religiões indígenas, ele fala principalmente das religiões indígenas de matriz africana, o que significa já uma escolha de rota para dar exemplos, E nesse processo, inclusive, se afastar de muitos preconceitos que se tem com relação ao candomblé, por exemplo. A escolha que ele faz é claramente uma escolha de você toma a decisão de
pontuar aquilo que há de positivo, organiza a vida, dá sentido para ela, dá sentido para a sua identidade, como no caso hoje das religiões indígenas ou de matriz africana, né? Inclusive pensando de que são povos que vieram da África e foram escravizados aqui e que, portanto, a religião funcionava como uma espécie assim, de resto identitário, né, para esses povos. E tudo isso é positivo. Agora, é evidente que, do ponto de vista estrito da antropologia empírica, eu posso encontrar elementos, no caso de religiões praticadas entre povos originários, de canibalismo, que se eu não for um relativista radical, que ninguém é, só quando está brincando, né? Eu posso dizer que não é tão bom assim, né? Como eu posso falar, algumas pessoas podem achar que sacrifícios animais no candomblé também não é tão bom assim para os animais, certo? Mas ele faz uma opção de pontuar aquilo que há de positivo. E é uma decisão, digamos assim, de leitura, de narrativa.